pensando, enquanto as irmãs estavam fazendo clamor aqui pelo país, pelo estado e pela cidade, a Bíblia diz que nós temos que orar. Por quê? Porque há ministério de possessão, entidades que se consideram maioral, quer dizer, são regentes para coabitar em cidades, em estados, em município. Para quê? Para tentar impedir, travar o plano de Deus, a ação de Deus. E quem ainda está blindado consegue se proteger, e muitas vezes ainda somos atingidos. Imagine quando uma nação, um país está aberto para essas coisas. Porém, a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face. Então eu fiquei feliz e comecei a dizer: Senhor, enquanto tiver mulher e homem orando, tu irás guardar a nossa nação. Enquanto tiver crente temendo a Deus, jejuando, você pode até pensar: mas eu já só jejuei 2 horas hoje, ou 3 horas, mas o teu sacrifício está sendo posto na balança de Deus, e Deus responde, e Deus guarda. Então é real o que ouvimos aqui, é real, o que nós já ouvimos é real. Deus está guardando a nossa nação, Deus está protegendo. Por quê? Porque tem uma igreja que ora, tem um povo que louva e engrandece o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida da pastora Odete, do nosso pastor José Cipriano, e toda a diretoria da nossa igreja, das irmãs, que toda quarta-feira é uma alegria estar aqui. Quando a gente não está, eu peguei aí uns dias de férias, e confesso aos irmãos que quando chegava na quarta-feira, me dava uma saudade. Eu digo: olha, é bom descansar, a gente tem que descansar, né, um pouco também, porque é uma vida muito corrida nossa, mas, irmão, só que tem uma coisa: não consigo parar de orar. Eu estava lá, mas em alguns movimentos, volta e meia, eu parava tudo que eu estava fazendo, algumas coisinhas, e ia lá e dobrava o joelho. Por quê? Porque automaticamente o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida, na nossa mente. E eu pensava: os irmãos agora estão orando, o povo de Deus está lá clamando, eu estou aqui, mas eu vou clamar daqui também. Então passei momentos, e confesso que momentos que eu estava ali na minha casa, fazendo alguma coisa ali para mim mesmo, eu estava ali e eu sentia o contato do poder da oração que é feita neste lugar. Por quê? Porque nós somos movidos disso, de oração. Desejo ler um texto da Bíblia Sagrada com os irmãos, Mateus, capítulo de número 6, quero ler 2 versículos da palavra do Senhor Jesus, ou 3 versículos bíblicos. Mateus capítulo 6, versículo 12, 13 e 14 e 15. Confesso que já vai fazer uns 6 meses que eu estou com a mensagem no meu coração guardada, e eu tenho certeza que é para este local. E quando a pastora Odete me fez o convite, eu disse que vai ser agora, mas não, o Espírito Santo voltou-me também o coração a este tema, porque esse tema que estava sendo tratado, meus irmãos, se nós sentar na Bíblia e começar a observar, ele é muito forte, poderoso, ele liberta, ele cura, ele traz paz, alegria. Esse tema do perdão é algo que está no coração de Deus, e é algo que cura a vida do indivíduo. Mateus capítulo 6, versículo 12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Glória ao nome de Jesus. Eu quero compartilhar esse texto nessa tarde com vocês,
E não quero fugir deste tema. Porque muitas vezes a gente só para pesquisar, fluir, cavar em algo, quando a gente sente o peso e a responsabilidade de então. Mas nós devíamos fazer sempre isso, e principalmente quando se trata do texto da Bíblia. Cada vez que o Espírito Santo colocar no nosso coração de nós lermos a palavra de Deus, nós devíamos mergulhar com alma, espírito, pensamento e cavar o máximo para extrair dele o que nós pudermos com a sabedoria do Espírito Santo. E quando eu fui extrair um pouco desses 4 versículos, ou do capítulo 6 de Mateus, eu fiquei pasmado, porque eu já li a Bíblia, eu creio que mais de 10 vezes, e principalmente o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são considerados os sinóticos da Bíblia, eu já li muitas mais vezes, porque aqui há um relato da vida do nosso Senhor Jesus, muito ampla, e tem muita coisa, e cada vez que a gente lê, a gente descobre coisa que parece que não leu, de tão profundo que é as Escrituras. Jesus mesmo falou que ela é como uma fonte que jorra de água viva. E quando eu comecei a meditar nesse capítulo, eu pude entender. Mateus capítulo 6, versículo de 1 ao 34, o texto bíblico vai falar da continuação do Sermão da Montanha, onde Jesus ensinava as suas doutrinas ao povo. E as principais doutrinas de ensino de Jesus eram 4, mas a Bíblia relata muito mais. Mas dentro desse contexto, Jesus, ele ensina, ele adverte, ele mostra o segredo de uma vida alegre. Começando nesse texto, falando principalmente de 4 pilares similares dentro desse capítulo. Que primeiro, ele vai falar sobre o valor e o poder que tem a esmola, que é as boas obras. Jesus vai falar também na sequência, o poder da oração, junto com as boas obras. Jesus vai falar também acerca do jejum, que está junto, como que uma família dentro desse contexto, e no final, ele também vai falar do perdão. Mas quando nós paramos, não ficando somente nesse contexto desses 4 pilares, que Jesus ensinou em todo o seu começo do ministério, que ele pregou nos 3 anos. Se nós observarmos, o sermão de Jesus era esse, era perdoar, amar, orar e jejuar. Se nós observarmos, Jesus pregou e viveu isso a vida toda. Ele não só pregou, como também ele relatou publicamente em atos de experiência, mostrando-lhe, principalmente quando nós lemos o texto bíblico dos 4 sinóticos, nós vamos ver Jesus apanhando, Jesus levando bufetada, mas não reagindo, demonstrando uma ação de amor e de compaixão para com o próximo. Então nós vamos ver muitas coisas, mas eu quero parar nesta tarde com vocês e meditar acerca do perdão e principalmente o perdão emocional. Eu poderia falar do perdão físico, que é aquele perdão que a gente perdoa, mas coloca uma toalha em cima e fica a volta e meia no pensamento trabalhando. Mas não é perdão isso. Isso simplesmente foi uma desculpa. Agora, o perdão emocional é aquele que perdoa na alma, perdoa no espírito, perdoa em palavras, e a pessoa se sente realmente curado. Por quê? Porque automaticamente, quando o perdão ele é liberado emocionalmente, a Bíblia diz, um dos lemas do Evangelho, da palavra de Deus é alegrar a alma. O que é alegrar a alma? Não vou entrar nesse contexto, mas se nós vamos falar do que é alegrar a alma, sabe aquela pessoa que está lá no estado terminal de uma doença incurável pela medicina, que você chega,
para fazer uma visita, para levar uma palavra de ânimo, para levar uma palavra de alegria para aquela pessoa, e quando você chega lá, tu te surpreende. Por quê? Porque quando tu chega lá, tu vê a pessoa tomada da glória de Deus, sendo medicada pelos homens, a medicina não dá mais jeito na sua situação, mas em todos os momentos que você está lá, ao lado daquela pessoa, você está se enchendo do Espírito. Por quê? Porque a reação daquela pessoa é de alegria. Por quê? Porque a sua alma, o seu espírito está livre como um pássaro para voar. Não importa que o seu corpo está sendo delimitado pela enfermidade, mas a sua alma, o seu espírito está livre, porque a sua consciência não tem peso que venha impedir a ação miraculosa do Espírito Santo. É isto. E quando eu li esse texto, eu observei que o Evangelho de Mateus capítulo 6, esse sermão, essa continuação do sermão de Jesus ao povo, eu não digo que ele está dividido, não. Os leitores têm que fazer a divisão. Mas eu pude observar, eu pude dividir esse capítulo do versículo 1 até o 34 de Mateus, que o evangelista Mateus escreveu, narrado por Jesus, em 7 episódios. Se nós observarmos, lendo compassivamente, nós vamos observar que do capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4, Jesus, ele fala sobre a esmola, as boas obras. Elas não salvam, mas elas acompanham a salvação e elas também transmitem para nós bênção, porque quem não dá, não recebe. Quem não dá, não recebe. E quem recebe, até pode receber, mas não desfruta com a alegria que Deus tem para dar a bênção que recebeu. Se nós observar no capítulo 6 ainda, versículo 2, 5 a 8, Jesus vai falar sobre o quê? Sobre a doutrina da oração. E entra junto nesse contexto também a oração modelo, que ele mesmo testificou, dizendo: quando orares, não faças como os demais, mas se entra no teu quarto, fecha a tua porta e olha teu pai que está em oculto, porque ele conhecerá. Aí eu parei neste texto. Por que ele fala que ora o teu pai que está em oculto? Por quê? Porque o pai conhece os nossos pensamentos, até a divisão da alma e do espírito, aonde não tem ninguém que consegue penetrar. Porque tem muita gente que até ora, mas ele está com uma carga e não consegue absorver aquilo que Deus tem. Às vezes são simples coisas e simplesmente um ato de perdão. Eu quero compartilhar com vocês depois, antes do término dessa mensagem, do que Deus tem, que eu quero transmitir aqui, que o Espírito Santo me passou. Eu quero compartilhar com vocês 3 relatos. 2 foi experiência minha e outro foi de um pastor amigo, porque nós pastores temos amigos de compartilhamento. A gente sempre tem alguém para conversar e para dialogar. Companheiros de oração, companheiros que a gente tem uma amizade muito profunda. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu ouvi dele semana passada, quando ele me ligou, me contando o que a falta de perdão faz na vida do indivíduo. Você pode ter 50, 60, 80 anos de fé, mas se você não perdoar, você não consegue chegar no objetivo daquilo que Deus tem para a tua vida. Nem para a vida física, nem para a vida espiritual, e muito menos na eternidade. Isso é sério, meus irmãos. E eu absorvi isso. Eu comecei, quando eu ouvi daquele relato dele, e estudando esse texto, eu comecei a observar como é importante a vida de perdão. Mateus ainda capítulo 6, versículo do 9 a 15, Jesus, ele vai ensinar acerca do perdão, do modelo, da ação e da expressão de como devemos agir. Porque nós seres humanos somos sensíveis. Nós somos sensíveis. Qualquer coisa nos machuca. Qualquer coisa nos deixa nós já amargurados. Sem contar com a ação do mundo espiritual, porque o lema, o alvo do nosso inimigo, ele é tentar ferir o nosso emocional, é ferir a nossa alma, é
é ferir o nosso espírito. Se ele conseguir cravar um punhal ou uma lança no coração, e quando eu estou falando de perdão mental, não estou falando do coração que bombeia o sangue, eu estou falando do coração mente, a sede do sentimento, aonde a palavra de Deus, aonde o Espírito Santo age, aonde vem as emoções, aonde sentimos dor, aonde sentimos alegria, aonde nós regozijamos as bênçãos espirituais, esse campo. E se ele conseguir nos colocar um alfinete nesse coração, que nós não tenhamos a graça para liberar o perdão, seja para quem for, nós vamos ter uma vida muito difícil. E depois eu vou entrar aqui, falar e mostrar as consequências de quem não perdoa. As consequências de quem não tem graça para perdoar, liberar o perdão. E nós sabemos que como ser humano nós temos que tomar um cuidado tremendo. Por quê? Porque no mundo que nós vivemos, nós temos aflições. Se Jesus, que era Deus, passou por aflição, nós não vamos passar. E é o cuidado que temos que ter. Por quê? Porque qualquer coisa pode ser impedida as nossas orações. Aí eu quero chamar a tua atenção bem, né? Eu nunca preguei assim, eu orei muito a Deus e disse, Senhor, eu quero pregar nesta tarde ali, eu quero pregar calmo, eu quero que tu abra o céu e me dirija a palavra que tu me deu, para me explicar para os irmãos o perigo que nós corramos e não perdoar. Por isso tem família destruída, por isso tem pai que não perdoa mãe, tem mãe que não perdoa pai, tem filho que não perdoa pai, tem pai que não perdoa filho, tem marido que não perdoa esposa, tem esposa que não perdoa marido, e assim vai, é nora que não perdoa a sogra, é sogra que não perdoa a nora, e aí fica aquela vida que não flui, até ler Bíblia, até ora, até consagra a vida, mas parece que não tem resultado. E o resultado é uma coisinha simples que está lá dentro. E tem uma coisa, nós que temos o Espírito Santo de Deus na vida, nós que somos templo do Espírito Santo, ele não deixa passar batido. Não. Chega um momento que ele faz nos lembrar. O que nós não temos força, ou graça é força para chegar e pedir misericórdia. E aqui, antes de continuar o texto, eu já vou contar o primeiro relato. Eu não me lembro se vai fazer uns 5, 6 anos, isso ou mais, mas uma experiência que eu tive. Foi algo até assim, sem planejamento. Eu digo que foi um acidente que houve. E foi aqui neste campo. Foi aqui. Uma esposa de um pastor, houve um movimento no campo. Eu não me lembro que movimento que foi. Era uma correria para todo mundo. Todo mundo estava envolvido. Todo mundo. E eu me lembro que eu estava trabalhando com o caminhão do Bom Samaritano. Levando coisa para lá, e levando coisa para cá, e buscando para cá. E eu me lembro que eu fui pegar uma carga para levar para o evento. E, de repente, aquele corre-corre, aquela vida agitada, né? Mas olha o cuidado que temos que ter. Seja na paz, seja no alvoroço, nós temos que ter muito cuidado. Porque o inimigo procura qualquer coisa para tentar nos atingir. E principalmente, meus irmãos, nessa área de chegar e dizer assim, me perdoa porque eu errei. Quem errei foi eu. E eu estava naquele movimento, cansado, corre. Isso era quase 3 da manhã. E aí essa pastora também, coitada, estava naquele movimento, corre para lá e arruma para cá e tal. Eu só sei que eu cheguei naquele local e simplesmente ela me pediu algo simples. Foi algo simples demais. Eu acho que foi até para tirar um vaso que tinha simplesmente de um lado aqui e colocar no outro. Uma coisa simples que estava impedindo para essa passagem. E eu ali naquela correria, de repente ela me pediu com tanta delicadeza. Quando eu olhei para aquela mulher, eu vi até o estado de cansaço nela. E ela chegou assim, mas mesmo assim com aquela força que Deus ainda sempre dá.
ela chegou e eu me lembro que ela disse assim, o senhor, pastor, por gentileza, o senhor poderia arrastar isso aqui para mim, para lá? Somente isso. Para quê? Eu sei que eu falei umas 2 palavras para ela que entristeceu o coração dela. Mas ela também não me disse nada. Mas quando eu falei assim, naquele meu jeito, naquela hora, que a gente está achando que é o maior de tudo, não importa a circunstância, Deus não quer saber disso. Porque Deus, Ele é delicado, Ele é amoroso, e principalmente nós que conhecemos a palavra. Eu sei que eu falei, ela não disse nada para mim, não retrucou, baixou a cabeça simplesmente, saiu. Eu acho que ela foi até fazer a atividade que pediu, e eu saí, peguei algo e botei no caminhão. Quando eu botei no caminhão, que eu fechei a porta, o Espírito Santo disse, para aí. Eu parei, eu digo, meu Deus, o que eu fiz? Volta, chama ela e pede perdão, porque tu não ferisse a ela, mas tu ferisse a mim. Eu digo, meu Deus, o que eu fiz? Eu corri, mas a irmã já tinha entrado certo, na casa dela, já tinha sumido da área ali onde é que nós estávamos. Eu fui para casa, aquela noite eu não consegui dormir. Eu encostei o caminhão lá no Bom Samaritano, eu sei que eu cheguei em casa, era quase 4 da manhã, não consegui dormir, tomei um banho, e o Espírito Santo na mente dizendo, tu tens que perdoar o que tu fez, não é correto. Amanheceu o dia, a primeira coisa que eu fiz, peguei a moto e saí correndo e fui encontrar para aquela pastora. E eu cheguei perto dela, chamei ela, eu disse, minha irmã, eu preciso conversar com a senhora. Ela até ficou surpresa assim, o que foi, pastor? Aquele jeito delicado dela, o que foi, pastor? Mas o que está acontecendo? Eu disse, não, eu preciso pedir perdão para a senhora, porque ontem eu falei 2 palavras ontem, e o Espírito Santo mandou que eu viesse pedir. Com certeza, se eu não tivesse feito isso, eu jamais sentiria a presença de Deus a partir daquele momento, como é para sentir o crente de verdade. E a partir daquele momento, meu irmão, que eu disse, a irmã me perdoa, ela disse, meu pastor, não, está perdoado, mas eu não... Mas olha só o perigo, eu tomei isso como uma experiência para a minha vida, e cuidado, eu sendo ainda um pastor, podia ser um membro qualquer, mas eu digo assim, como é que eu vou orar pelo rebanho? Como é que eu vou pregar o evangelho? Se eu não ajo da maneira que a palavra ela pede, e a minha vida espiritual, será que eu teria força para continuar no ministério desse jeito? E eu pedi perdão, irmão, automaticamente, quando ela disse, está perdoado, meu pastor, mas fica tranquilo, irmão, como que um peso foi tirado assim das minhas costas, da minha mente, e eu virei as costas e comecei a falar em línguas estranhas e a glorificar a Deus, de ver o livramento e a presença de Deus quando a gente pede perdão. Quando a gente pede perdão. E aquilo eu tomei por experiência, nunca mais podem me baterem, mas jamais vou deixar Satanás travar meu coração para não perdoar tal pessoa. Foi uma experiência que eu tive. Aqui nesse capítulo são 7, tá? Eu só vou avançar aqui por causa das horas que eu não quero, mas são 7. Primeiro, esmola. Segundo, oração. Terceiro, perdão. 4, jejum. Terceiro, tesouro no céu. Quinto, sexto, a candeia dos olhos, que fala sobre no que se vê, e também a ansiedade. Todo esse capítulo de Mateus, capítulo 6, tem essa divisão de que Jesus ensinava para a multidão e também seus discípulos. Mas o que nós estamos extraindo é o perdão e falando do perdão. O que é o perdão? Eu marquei aqui. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida e etc. O perdão é um processo mental que visa e alimenta a qualquer ressentimento. Olha só,
Olha só o que faz, o que acontece com a pessoa que não perdoa. Tá? Olha só. Segundo ponto. O que é o perdão? Ou quem não perdoa, o que acontece? O perdão, ele extingue a culpa, a raiva, o rancor, a inveja e a mágoa. Quando se perdoa, tudo isso vai embora. Aí eu comecei a observar, meu Deus, eu já estou no ministério, eu já pastorei igreja 20 e tantos anos. Mas dos 10 anos para cá, a gente vê uma mudança na população cristã. O povo ora, o povo jejua, o povo dizima, o povo dá esmola. E por que acontece tantas coisas desavalaçadoras às vezes e a gente não entende? A gente não entende. E às vezes não é muita coisa não, às vezes não é um pecado que está ali. Não é porque alguém vez pecou que está acontecendo aqui, não. Às vezes simplesmente é porque teve uma intriga lá com um parente e disse assim, não, eu não vou perdoar. Mas peraí, você não é servo de Deus, não é serva de Deus? Ah, mas foi muito forte o que aconteceu comigo. E a tua salvação e a tua comunhão espiritual diante de Deus? Como é que fica? Quem perdoa está livre dessas coisas. Porque o perdão, ele extingue a culpa, a raiva, o rancor, a inveja, a mágoa. Segundo, alivia o coração. Tanto o coração emocional, que é a mente, que é a sede do nosso sentimento, é onde o Espírito de Deus trabalha e a palavra de Deus, como também um coração que pulsa o sangue. Você corre menos risco de dar o infarto e tantas coisas mais. Isso não quer dizer que todo mundo que infarta é porque não perdoa. Não. Eu estou explicando que faz parte também dessa área. Para quem não perdoa. Terceira, a Bíblia diz, quem perdoa e tem a habilidade de perdoar, ele se sente curado. Ele se sente curado. Ele é ofendido, mas ele está curado, é como se nada tivesse o atingido. Quem perdoa, tem paz. E não é essa paz que muitas vezes nós só chegamos, paz do Senhor, irmão. Não. Às vezes ninguém está sabendo o que tu está passando. Às vezes tu está passando um vale da sombra e da morte, mas ninguém está vendo. Mas tu está numa tranquilidade tão gloriosa com Jesus, que o perigo está à tua volta, mas tu está tão protegido pelas asas do Onipotente, porque tu tem paz com Deus. Não tem nada que tire essa paz, não tem nada que prejudica essa comunhão estreita com o Espírito Santo. Quem perdoa tem isso, tem paz. Ele tem liberação, ele tem escolha, ele tem decisão, ele tem restauração. Pode soprar o vento que soprar, mas a pessoa é restaurada pelo poder da palavra, da oração, do jejum, da consagração. Por quê? Porque não tem nada que impeça que ele seja perdoado, que ele não perdoa. Tudo ele perdoa. Eu compartilho agora com vocês a segunda experiência que eu tive. Assim que eu me converti ao Evangelho, eu já disse aqui que a minha família é tudo espírita. E quem tem a mente voltada a isso, você sabe que a mente é poluída. E Satanás disse um dia assim para minha mãe, mata ele. E ela colocou no coração, porque ele dominava o coração dela, a mente dela. Ela servia às orgias. Então o que ela fez? Ela foi na agropecuária, comprou o veneno e ela colocou no coração. Todo meio-dia, quando ele vinha almoçar, eu vou botar uma dose de veneno na comida. E aí ele vai morrer. E eu vinha cansado do serviço. Chegava em casa, era hábito meu, sempre, antes de almoçar, tomar um banho, porque a gente trabalhava com um serviço pesado, vinha muito sujo, tomava um banho e ia no quarto e tirava 20 minutos de oração. E aí depois ia almoçar. E aí eu ia para aquele período de oração, tomava um banho, ia para a oração, levantava, quando dava 2 passos, que sentava na mesa,
o Senhor falava, ora de novo. Ora de novo. E aí então eu botava a irmã no lado do prato, baixava a cabeça, eu dizia, mãe, vou orar. E ela em pé no lado da mesa ali, desse jeito. E eu não tinha muita experiência, porque eu era novo convertido ainda. E ela ficava ali possessa pelo jeito, até com as entidades no couro ali, eu não sabia. Porque ficava séria me olhando assim. E eu botava a mão no prato e eu dizia, Jesus, obrigado por esse alimento. E aí eu queria parar de orar, não dava mais. Porque o Espírito Santo tomava a boca, tomava o pensamento, tomava o coração. E eu continuava a orar, eu só sei que eu passava mais meia hora orando em cima do prato. E ela ali, parada. Eu parava, comia rápido, porque eu olhava para o relógio, 15:45, eu tenho que entrar 1:30. Eu comia rápido aquela comida, tomava água, o refri, e saía correndo. Obrigado, mãe, dava um beijo na testa dela, no rosto, saía correndo. Não, entendeu? Isso aconteceu não só uma vez, várias vezes. O que Jesus falou lá em Marcos capítulo 15, versículo 16? E pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum. Oh glória! Então você pode ficar tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquila, porque se tu estás em paz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Passados uns dias, eu cheguei em casa do serviço, tomei o banho, mesmo costume, orei, mas quando eu cheguei em casa eu notei algo diferente. Ela com os olhos inchados, chorando, a lágrima caindo sem querer chorar. E eu vi aquilo umas 2 vezes acontecer, na terceira eu não aguentei. Eu disse, mãe, o que está acontecendo? Eu estou chegando em casa aqui para almoçar o meio-dia, a senhora chorando desse jeito, desabando em lágrimas. Alguém estava lhe prejudicando, algum dos meus irmãos estão ofendendo a senhora. Fala alguma coisa, porque eu estou ficando agoniado com isso. Estou ficando agoniado. E quando eu abria a boca e falava, aí é que ela me molhava para chorar. Mas chorava, irmão. Chorava de molhar a roupa. E aí, ali... Só que eu comecei a observar que a partir daquela vez que eu comecei a chorar, não era mais aquela reação de ficar ali, dura no meu lado, me olhando com os olhos arregalados, não. Aí ela sentava e ficava olhando assim para mim, eu comendo e chorando. Eu comendo e ela chorando. Olhando de lágrimas. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo com essa mulher? A senhora está doente, está com alguma depressão, alguma coisa? Eu levei a senhora no médico, ela disse, não, meu filho, não. A mãe precisa te contar uma coisa. É porque a mãe tentou te matar já umas 4 vezes. Eu disse, ô Jesus, tem misericórdia. Mas como assim? Aí ela foi lá, abriu a gaveta e pegou os sacos vazios. Sabe aquele remédio que antigamente era chamado de 7 passos? Que aquilo era terrível, irmão. O rato comia e morria automaticamente. Estava a gaveta cheia daqueles pacotes vazios que ela botava na comida. Ela dizia, está aqui meu filho, ó, a mãe tentou te matar várias vezes, só que tem um porém, todas as vezes que tu orava, quando tu orava, a mãe via 2 mãos, aleluia, como que um homem, aleluia, com as mangas muito compridas, que aí estava sobre a volta de ti, e aí eu não podia fazer nada, e agora eu tenho que te contar, porque faz 4 dias, que a mãe não dorme nem de dia nem de noite, e só chora por quê? Porque chegou um homem, e botou dentro do meu nariz, e disse, confessa, porque se tu não confessar, o que tu queres fazer com o meu filho, eu vou te matar. E aí ela contou, meu irmão, naquele dia eu agradeci a Deus, só que também, a partir dali, eu vigiei do que comia dentro da minha própria casa. Eu vigiei do que comia. Viu? E Deus me deu livramento. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. As consequências de não perdoar são muito grandes. As consequências da falta de perdão, para quem não perdoa ou libera, são as mais variadas possível. Por isso que tem tanta gente aí. Irmão, o crente aceitou o Espírito Santo, aceitou Jesus. Ele é uma bênção. Ah, pastor, mas tem os temperamentos. Epa, o Espírito Santo trabalha no teu temperamento. Tu pode ser melancólico, tu pode ser fleumático, tu pode ser sanguíneo, tu pode ser o que quiser. O Espírito Santo vai te dar a chave de domínio.
Ele não vai tirar o teu temperamento, mas ele vai controlar. Ele vai te ajudar a controlar o teu temperamento. Ele vai te ajudar. Porque você tem o Espírito Santo. Agora, nós observamos e ficamos às vezes pasmos, porque vimos pessoas agindo de uma maneira e às vezes pensamos, mas por quê? E aí, se você sentar e ter uma conversa como psicólogo com pessoas, você vai descobrir o problema. O problema está na emoção, está na alma. Está um trauma que ficou lá atrás. Ficou algo. E aí é por isso que a pessoa... E tem mais. Tem mais. Por causa de mim, os que estão à minha volta estão sofrendo sem saber. Porque afeta todo o ambiente. É o que diz aqui o contexto que eu pesquisei. As consequências são fatais. E são 4 coisas que atraem quando a pessoa está nesse estágio. Primeiro, aprisionamento da alma. A alma quer, o espírito quer agir, mas está preso. Por quê? Porque tem aquela lacuna que está ali impedindo para que ele possa trabalhar. E simplesmente é só você fazer uma liberação. Eu perdoo. Para que a alma seja livre e o espírito possa trabalhar. Segundo, atrai doença para a alma. Mas que doença é essa? Observe que tem pessoas que vão no médico, fazem uma bateria de exame, coisas caras. Pegam as melhores máquinas que fazem uma análise no corpo e o médico no final dá a canetada dizendo, olha, tu não tens nada. Tu não tem nada. Não se descobre nada. Porque o problema não está no corpo, está na alma. A máquina não consegue detectar o que está na alma. Ela consegue detectar o que está no osso, o que está na pele, o que está no sangue, o que está no nervo. Ela consegue. Mas da alma não. Terceiro, doença física, que também atrai. Quarto, privação de progresso espiritual. A pessoa quer crescer espiritual. Até se alegra num culto como este. Até chora, sente a presença de Deus. Mas quando acaba, parece que não estava nem no local que estava há poucos momentos. Por que isso? Às vezes, somente aquele pontinho chamado perdão. Esse pastor que me ligou semana passada, que compartilhou comigo essa experiência agora que eu vou falar para vocês e vou encerrar. Mas eu tenho certeza que nesta tarde Deus está falando com alguém. O perdão é uma arma poderosa que Jesus deixou para nós. Bom, ele deu exemplo. Ele perdoou os alfozes, ele perdoou os carrascos, ele perdoou a humanidade. Ele perdoou. Jesus foi o maior exemplo de perdão. Nas maiores coisas e nas simples coisas. Esse pastor ligou para mim e disse, pastor Reginaldo, eu preciso compartilhar algo contigo para que tu me ajude, porque eu não sei o que fazer. E nós, já há muitos anos, a gente quando está em aperto, um liga para o outro. A gente faz campanha de oração junto. Enfim. E aí ele me ligou, ele disse, olha companheiro, eu estou numa situação aqui que eu preciso da tua ajuda, me ajuda. Eu digo, pois não, então me passa aí. Aí ele me contou, tem uma família muito rica da cidade dele. A mãe e 4 filhos. O esposo já havia partido há algum tempo para a eternidade com Jesus, e ela agora está na UTI para morrer. Só a família tem acesso a ver mais ninguém. E uma das filhas dela, desta mulher, fez a cabeça da mãe na UTI, dizendo assim, ó, não aceite o fulano, nem o Bertano, nem o ciclano aqui. Porque eles não gostam da senhora, eles não lhe amam, mas tudo por causa da riqueza que está ficando. E a velhinha, coitada, naquela situação, com a idade que ela já tem, ainda doente, no estado terminal, até delirando um pouco também da doença, o que ela fez? É verdade, não vou aceitar não. E os outros filhos foram lá para ver. Ela disse, não, vocês não são meus filhos. Vocês não são meus filhos. E começou já pensou? A própria filha conseguiu fazer a cabeça da mãe para não perdoar os filhos. E o final de tudo, sabe o que aconteceu? A velha morreu.
Partiu. Daquele jeito. Crente, meu irmão. Crente. E agora ficou. Aí os outros filhos procuraram o pastor para conversar e contar a situação. E o pastor está orando a Deus: Senhor, o que eu faço? Eu agora tenho que apaziguar ambos os lados. Tanto os que estão aqui, como também os que não estão. E começou. E aí eu disse para ele: pastor, primeiro passo, o senhor ore, que eu vou lhe ajudar em oração. E Deus vai lhe dar sabedoria para lidar com essa situação. E o Senhor Jesus vai agir. O que se podia fazer por amor? Ela já partiu, não dá mais. Mas pelos que estão aqui embaixo ainda dá. E aí oramos. Eu me lembro que eu comecei a subir um monte e comecei a apresentar a situação dele. Naquela outra semana, o que é o poder da oração, irmão? O que o poder da oração faz? Deus foi na casa dessa outra filha que fez tudo aquilo ali, sendo usada um instrumento de Satanás. Porque Deus vai mesmo, meu irmão. Deus, ele vai onde ele quer. É só o crente orar. Ele vai. Aquilo que eu não puder fazer, tendo coração puro, alma limpa, coração puro, ele faz por mim. Se ele agiu pelos judeus quando eles estavam precisando da maior situação, ele entra no palácio do rei e diz para o rei: não dorme, vai ler, vê o que aconteceu contigo antes, o livramento que tu tivesse, exalta fulano, ele precisa para dar livramento, imagine. E aí Deus foi na casa dessa pessoa, não deixou ela dormir umas noites, e ela teve que ligar para os irmãos. E os irmãos tiveram que ir na casa dela fazer uma reunião. E aí ela abriu todo o coração, pediu perdão, choraram, se alegraram. E Deus trouxe paz para aquela família. Fique de pé.